Olá! No dia de hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o Salmo número 110. E peço que a graça, o amor e a orientação de Deus estejam com todos nós. Amém. O Salmo 110 é chamado de Salmo messiânico, porque ele fala do Messias, do Salvador prometido, do Cristo, do nosso Salvador. É interessante que Jesus, em conversa com os fariseus, lá em Mateus capítulo 22, versículos 41 a 46, pergunta a eles por quê ou de quem o Messias, o Salvador, é filho. E eles respondem: o Messias é filho de Davi. Então Jesus cita o versículo 1 do Salmo 110 e pergunta a eles: mas se o Messias é filho de Davi, como e por que Davi o chama de Senhor? Porque está escrito, disse Jesus, disse o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. E eles não puderam responder. E eles não sabiam responder, porque para eles, Jesus, o Cristo, o Messias, era apenas um rei político e humano, que traria de volta as glórias do povo de Israel e os livraria do jugo romano. Mas a verdade é que o Messias, o Cristo, o Salvador, é o Filho de Deus, que veio ao mundo para salvar os pecadores. E Davi, no Salmo 110, reconhece que o Messias é o seu Senhor. Por isso ele diz, em outras palavras, disse o Senhor, o Deus Jeová, ao meu Senhor, o seu Filho, o Messias, disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita. E quando Deus diz, assenta-te à minha direita, ele está lembrando do costume dos reis antigos, que quando queriam passar o poder, o governo, a autoridade para alguém, o faziam sentar-se à sua direita. Cristo é quem manda no mundo. Cristo é quem tem autoridade. Por isso, Deus lhe diz: senta-te à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado aos seus pés. E essa parte final do versículo 1 lembra também o costume dos reis vitoriosos da antiguidade. Quando um rei era vitorioso sobre um outro povo, ele passava pisando por cima dos vencidos e colocava o seu pé no pescoço deles para indicar que ele era vitorioso. Ele descansava o seu pé sobre os vencidos
dizendo que era vitorioso. E é isto que Davi diz no Salmo 110, versículo 1, que Jesus Cristo, por ordem e poder de Deus, é o vitorioso, é o Salvador que venceu o pecado e a morte em nosso lugar. Agora, no final do Salmo 110, tem uma palavra muito interessante. Lá no versículo 7, Davi diz: no caminho beberá água na torrente e passará de cabeça erguida. O Senhor Jesus é o Cristo de Deus, é o vencedor, e passará de cabeça erguida, e com ele estarão também de cabeça erguida todos aqueles que aceitam Jesus Cristo, que aceitam esse Messias, que aceitam esse Salvador prometido. Por isso, por mais que as dificuldades e os problemas que a vida coloca diante de nós sejam ameaçadores, por mais que os inimigos da igreja parecem poderosos, os que são de Cristo e com Cristo passarão com ele de cabeça erguida. E, na conclusão, no final deste nosso devocional, nós queremos dizer que nós estaremos e estamos de cabeças erguidas, porque conforme diz o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 37, em todas as coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, Jesus Cristo. Amém. Querido Senhor, Deus nosso Pai, obrigado. Obrigado por teres enviado o teu Filho ao mundo para nos salvar. Obrigado, Senhor, porque tu, com o teu poder, permites que ele e nós passemos pela vida de cabeça erguida, olhando para a nossa salvação, olhando para o céu, olhando para a eternidade. Permite, Senhor, que todos nós, nossos familiares, amigos, cristãos do Brasil e do mundo, estejam sempre de cabeça erguida, porque tu, por nós, és o vencedor. Em nome deste Cristo vencedor, nós o pedimos. Amém.